E aí pessoal, tô aqui, o Walterzinho tá aqui também. Hoje eu vou fazer um vídeo legal, vou mostrar o processo do desenho, do layout, mostrando a composição, depois o meu lápis rabiscadão, passando pela arte final e as cores, e tentando descrever o meu passo em cada uma dessas etapas, que eu acho bem legal. O desenho que eu vou mostrar é esse desenho aqui. Acho melhor colocar no vídeo, né, pra ficar melhor, mas é um desenho dos Vingadores, que eu fiz pros meus sobrinhos, pro aniversário deles, que vai ser agora em setembro. E acho legal, assim, eu raramente tenho chance de fazer layout, desenho arte final e cor rápido, assim, perto um do outro, porque geralmente manda para editor que vai aprovar ou não. Então foi legal fazer assim tudo de uma vez, que deu para gravar e mostrar tudo. Então vamos começar. Então, começando aqui pela composição, vocês podem ver que eu não tenho uma ideia exata do que eu quero. Eu sabia que eu queria os meus sobrinhos, né, o Gabriel e o Bento, vestido como os personagens, né, Capitão América e o Thor. Eu sabia disso, mas não sabia que outros personagens eu ia colocar na cena, quantos personagens eu ia colocar na cena. Então, a fase do layout, ela é exatamente para isso. Ela é para poder você montar a sua composição, contar a sua história, a história que você quer naquela imagem. E tentar fazer de forma mais clara possível. Eu tento brincar, colocar com o nome na mesma fonte dos Vingadores. E aí, quando eu gostei da composição, eu já começo o lápis. Eu já vou bem rápido passando pro lápis. Aqui não dá pra ver, né, na tela, mas eu tinha uma referência do lado na tela dividida do iPad da armadura do Homem de Ferro na versão que eu queria. Eu não lembro agora qual armadura que era o nome. Marque alguma coisa lá, mas eu não lembro. E aí vou, né, pegando cada personagem separado para eu poder... Isso é uma das coisas legais do desenho digital, é eu poder fazer em camadas separadas e focar só naquele personagem, porque eu já reparei, quando eu desenho com todo mundo junto, parece que eu não dou atenção devida pro personagem. Eu ainda fico preocupado com a composição, mesmo já estando na fase do lápis, então eu gosto de fazer separado. E depois que tiver, igual agora no caso o Homem de Ferro tá pronto, aí eu passo pro outro personagem que é o Homem-Aranha e vou caminhando. E é importante lembrar que não é porque tá na fase do lápis que eu vou deixar de pensar na composição. Eu ainda vou ficar atento para como que, conforme a imagem na fase do lápis, é a fase que eu tenho que meio que deixar, colocar carne e esqueleto em todo mundo. Então, aí que eu vou ter melhor noção do espaço que cada personagem vai ocupar na cena. Então, eu continuo sempre alterando para ver como que vai ficar, qual que é a aparência que vai dar. E aí eu continuo fazendo... Eu ainda não estava tão certo. Eu queria ter a Viúva Negra nesse pôster pro aniversário dos meninos, mas eu não estava contente com essa pose meio estática dela. Eu resolvi deixar, depois de testar algumas vezes, eu resolvi deixar para depois. Concentrei no Hulk, que já estava numa pose que eu gostei, que eu achei legal, né? Brincando assim com a coisa básica do Hulk, pose dele e tal. E fui fazendo isso, resolvi, como dá pra ver, virei o Homem-Aranha para todo mundo estar mais ou menos na mesma direção. E tinha achado que estava muito vazia a composição. Falei, deixa eu encher isso de personagem. Esse era o problema da Viúva Negra pra mim. Então, ela tava numa pose que não combinava, então todo mundo em ação. Coloquei o Gavião Arqueiro, coloquei a Feiticeira Escarlate e fui fazendo. Deixando todo mundo, ligando uma camada, desligando outras pra ver como que partes do personagem tava cobrindo outras. Eu evito cobrir mãos e pés, porque nunca fica legal, mas nessa composição acabou não dando. E eu gostei bastante de ter colocado mais personagens, achei que ficou mais legal, achei que ficou mais dinâmico. E ficou... a primeira composição, com menos personagens, eu tinha achado legal a limpeza da cena. Mas eu queria muito colocar pelo menos mais um. Eu queria colocar alguma mulher do grupo, a Feiticeira, até pensei na Capitã Marvel, mas... E não dava pra colocar ela pequenininha, então eu nem coloquei, porque a Capitã Marvel, se for ter, tem que estar ela grande aqui na cena. Mas aí não, resolvi fazer dessa forma mesmo e coloquei o Homem-Formiga, coloquei o Pantera Negra e encaixei todo mundo ali. Então vocês podem ver que no layout que eu tinha, o planejamento não era esse, eu fui enfiando.
Claro que não é o que normalmente acontece, né? Geralmente o editor, ele tem o que ele quer te passar, mas aqui eu tava fazendo por diversão, querendo fazer a coisa mais legal pros meus sobrinhos. O Doutor Estranho, vocês viram que tava num tamanho bem menorzinho ali, eu quis aumentar ele para ocupar mais espaço na cena e, boom, já vou pra arte final. Já tenho o brush que eu quero. Vocês podem ver também que a armadura do Homem de Ferro eu já coloquei um pouco mais de detalhe. E o lápis, apesar de solto, né? Vocês às vezes comentam e tal, que o meu lápis é muito solto. Mas é o que eu acho legal de fazer para ficar uma arte final gostosa de desenhar. Aqui vocês podem ver que eu fiz um olho de cada vez, né? Como eu falei para vocês, a simetria. Eu só faço a simetria no lápis, para que na hora da arte final o traço ainda continue espontâneo, fica, sabe, não fica exato certinho, eu não acho tão legal tudo certinho. Tanto é que vocês veem pelo meu desenho, quando aproxima assim a arte final, ela é meio toscona, assim, meio, sabe, eu evito mesmo ficar fazendo assim muita coisa que vai deixar o traço liso, que vai deixar tudo certinho, simétrico, eu não vejo graça nisso. E aí eu sempre, não sei se vocês lembram do lápis, né, que estava bem solto, eu faço poucas indicações de sombra. Isso não é legal, porque como eu vou arte finalizar, e nesse caso colorir também, é bom ter uma ideia antes, mas enquanto eu estou fazendo aqui só as linhas, esse é o estágio só de linha mesmo, eu já vou pensando, enquanto eu estou fazendo, conforme eu vou engrossando determinadas partes do desenho, vou colocando um pouco mais de pressão no pincel, e eu já vou tendo em mente o lado que eu quero que tenha a luz ou que tenha a sombra. É bom falar que apesar de eu saber a cor desses personagens, quando eu estava fazendo o layout e até agora aqui na arte final, eu não tinha muita noção do que eu ia fazer de fundo, se eu ia deixar em branco. A ideia inicial ia ser deixar em branco para ficar todo o foco colorido nos personagens. Mas depois que eu comecei a colorir, na verdade, depois que eu comecei a fazer as sombras em preto mesmo aqui na arte final, eu começo a perceber que talvez ia ser legal ter um fundo. E aí eu continuo fazendo as linhas, né? Eu acho legal a parte quando chega bem perto, assim, para aproximar e ver, porque de longe, assim, igual tá agora, a gente não consegue enxergar muito bem o tanto que é áspero, o tanto que é meio rústico, assim, o brush que eu gosto de usar. Que ele dá essa cara meio de caneta um pouquinho mais porosa mesmo, aquela caneta nanquim descartável, que fica com esse aspecto. Agora eu já começo a colocar o preto na cena, eu coloco a sombra bem chapada, depois faço o tratamento gráfico com risquinho, rachura, que eu acho legal para dar um pouco mais de volume, um pouco mais de textura. E logo depois de fazer essa parte em preto, eu gosto de fazer um pouquinho aquela aguada digital. Então eu reduzo essa camada e numa de cima eu faço a aguada e junto as duas depois, a preta em opacidade menor e a aguada na opacidade grande. Eu tento trabalhar a aguada vendo a questão da profundidade. Personagens mais fundos ficam um pouco mais claros do que os que estão em primeiro plano. Aqui eu recebi a cor do meu flatter. Para quem não sabe, o flatter é a pessoa que separa as cores, ele é o separador. E ele me mandou aquela primeira versão. Aqui eu tô pegando a minha paleta da pele que eu fiz num outro desenho do Capitão América. Mas o separador, ele preenche todo o desenho com cor, né? Eu tava com o prazo muito apertado, então eu mandei para ele fazer isso. E não é a paleta dele, aquele primeiro desenho. Não é a minha paleta, é a paleta dele. E aí agora, né, eu já vou colocar em prática o que eu tava com a ideia de fazer. Então, depois que eu recebo a cor separada do flatter, eu vou escolher a paleta certinha que eu quero usar, como que eu vou trabalhar a profundidade junto dessa paleta, como que vai ser o fundo aqui. Eu tava com a ideia de fazer um fundo bem claro para poder destacar bem os personagens em primeiro plano. E eu realmente essa parte é só trabalhando a paleta mesmo até eu ficar satisfeito. Se a parte chapada da cor, né, que a gente chama essa cor chapada, sem sombra nem luz, não tiver legal, não é a sombra que vai deixar legal. E assim que eu tô satisfeito com a paleta, com o jeito que tudo tá apresentado nessa parte da ilustração, aí eu começo agora, como vocês vão ver, a sombrear.
eu costumo sombrear... vocês podem ver, eu cortei aqui o que eu fiz no fundo, vocês podem ver que o fundo já tá trabalhado. Isso é uma coisa muito engraçada, assim, eu não sei outros coloristas, mas quando eu trabalho cor, eu testo tanta coisa, eu devo ter ficado 1h30 testando o que eu queria para esse tratamento do fundo. E eu perdi, eu gravou por tanto tempo que eu perdi, a bateria do celular acabou e perdeu parte desse tratamento do fundo. Mas vocês podem ver a hora que eu afastar que tem um degradê, que no meio da ilustração é bem mais claro, em amarelo, e depois fica mais avermelhado, laranja, conforme espalha. E as sombras, né, a renderização que eu faço também é bem simples, ela é bem recortada, eu não gosto muito de muito degradê, de muita coisa assim, eu gosto de cor mais chapada mesmo, até na parte das sombras, de luz e sombra. E eu costumo trabalhar com uma camada acima da camada de cor base. E aí, ou em modo multiply, ou color burn, eu vou vendo o tipo de camada que fica legal para sombra e brilho, dependendo do material, igual no caso do metal da armadura do Homem de Ferro, ou a pele, ou como que vai ficar essa sombra no verde da pele do Hulk. E vou fazendo assim na base da seleção, mexendo nas camadas e acrescentando a cor. Eu costumo trabalhar com 2 ou 3 camadas de sombra. Eu sei que muito colorista trabalha com a cor base na sombra e depois, durante o desenho, vai clareando. Eu aprendi desse jeito, mas eu não sei porque eu não consigo acostumar desse jeito. Eu faço a cor como se ela fosse neutra em termos de... Não tem nem luz nem sombra, ela é uma cor mais neutra. E aí depois eu faço a sombra e a luz. Eu não sei porque eu não consigo ver na minha cabeça. Se eu fizer tudo com a cor mais escura... Parece que eu não sei, né? Mas eu não consigo enxergar como que o brilho vai se comportar. Então eu não... Eu sei que não é o jeito certo de fazer. E eu realmente já tentei fazer desse jeito mais escuro. Mas é muito... A não ser que seja uma cena noturna ou uma cena escura, eu não consigo raciocinar desse jeito a cor. Eu preciso fazer um curso de colorista, alguma coisa assim, para tentar pegar o jeito disso. Agora fazer um brilho aqui no escudo do Capitão, né? O Gabito, Capitão América. E aqui no Hulk... vocês viram agora a tela pixelando, que eu falei no vídeo anterior? É dessa forma que o Affinity Photo consegue trabalhar resoluções grandes. Esse desenho tá bem pesado, ele é o tamanho que eu fiz ele é um tamanho A2, em 300 dpi. Então, conforme eu vou ampliando o desenho, você vê que ele dá aquela pixelada. E aí fica... É o jeito que ele consegue trabalhar altas resoluções. Mas e agora aqui no Hulk, eu quis fazer na pincelada mesmo, as sombras dele. E... Tem hora que é só por diversão mesmo, não é porque é mais prático, é porque eu tava me divertindo fazendo as cores, assim. Dos trabalhos que eu já fiz pra Marvel... Eu ainda não tive oportunidade de colorir nenhum. Então é legal colorir esses personagens assim e resolvi fazer no brush mesmo. E aí logo depois eu já canso. Eu começo a enjoar assim, querendo ver rápido o resultado. Então eu vou pra seleção e jogo o baldinho de cor depois. Vocês podem reparar uma coisa legal também, conforme o desenho for afastando, vocês podem ver que a luz laranja do fundo tá por cima do short e da pele do Hulk. E isso faz o Homem-Aranha e o Homem de Ferro parecer bem mais em primeiro plano do que antes. Então, isso é uma regrinha, né, de cor. Quanto mais as coisas estão ao fundo, mais elas têm a cor do fundo. Então, por exemplo, se você tem... se o seu fundo da sua cena é o céu azul, quanto mais ao fundo tá o prédio ou o personagem, mais azulado ele vai ser. E mesma coisa se você tiver num fundo escuro, num azul escuro de noite, quanto mais ao fundo, mais daquela cor ele vai estar. Então isso ajuda a dar uma profundidade e dar essa... A mesma coisa no Pantera, ó, vocês podem ver que a parte de baixo dele, assim, da cintura... Até quase o começo do peito tá meio alaranjado, que ajuda essa luz assim entrando e afetando os personagens de fundo. É como se a luz estivesse entre esses personagens em primeiro plano e os personagens de fundo. Apesar de que tá todo mundo voando aí no espaço, né? Essa composição que a gente sempre vê em super-herói, não tem um cenário.
Isso ajuda a dar uma profundidade legal na cena. E agora, né, para encerrar, uma olhada nos layouts, no lápis e na arte final, para vocês verem como que a ideia foi evoluindo, o que foi alterado do começo ao fim. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu acho legal de vez em quando fazer uns vídeos assim, né, para dar meio que passar por tudo, falando dessa coisa da semana do iPad. Nesse vídeo meio que a gente passa por quase todos esses aplicativos, né, e como que trabalha no desenho e arte final no Procreate e depois a cor no Affinity Photo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu, inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo, alguma coisa que eu não expliquei, deixa aí nos comentários que eu respondo, ou nos comentários mesmo, ou num próximo vídeo. Então valeu, gente, até sexta-feira. Obrigadão!